A paz do Senhor, igreja. Que alegria estar aqui com vocês novamente. Como a irmã falou, eu estive aqui nos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Oh, glória. E aí me convidaram de novo. Mas eu não me sinto pregadora, né? Mas eu, como falei da outra vez, né? Há algo que eu sinto em mim, que é o amor por esse Jesus, que se entregou por nós. E hoje eu vejo que é um culto maravilhoso, né? Em que nós iremos participar do corpo, do sangue do nosso Senhor, do nosso Salvador. E falar desse Jesus para mim é um privilégio, né? É uma alegria muito grande. Então eu fico muito honrada de estar aqui pela segunda vez. Louvado seja Deus, para transmitir essa palavra que causa em mim temor, né? Porque a palavra não é minha. Ela é de Deus, ela é santa. Ela é verdadeira, né? E nós não podemos vir aqui falar algo e não viver. Então isso traz sobre nós muita responsabilidade. Então é com bastante temor mesmo que eu venho trazer a palavra do Senhor. Eu sei que tem um tema, né? Ó, fiz até esboço aqui, vamos ver se eu vou conseguir. Mas existe um tema aqui, né? Nós estamos num culto de mulheres, numa conferência de mulheres, um dia especial, o Dia das Mulheres. E como a irmã que aqui do louvor já me antecedeu e já falou, né? Graças ao nosso Jesus, a mulher foi ouvida, né? E eu agradeço a Deus por essa igreja, pelo pastor Nilson, que tem dado voz à mulher, assim como Jesus fez. Ele faz, porque ainda existe, né, lugares, igrejas, comunidades em que a mulher não tem voz, ela não ensina, ela não fala, né? Ela é respeitada, sim, obviamente, não é como em outros países, né? Mas ela ainda não tem essa voz. E aqui, olha, nós temos, lá na igreja onde eu congrego, também temos, louvado seja Deus, porque Jesus deu esse lugar para nós, né? Olha como ele nos fez importante, olha como ele veio através de uma mulher, e nós vamos falar dela aqui hoje, vamos falar um pouco dela. E vamos logo começar, né? Bom, o tema, Josué 1:9, forte e corajoso, né? Foi isso que Deus falou para Moisés e é isso que Deus falou também para Josué. Então, antes de nós falarmos um pouquinho de Maria, eu vou falar um pouquinho de Josué. Porque apesar de estar no dia das mulheres, nós temos homens aqui, né? Então, por que não falar duas figuras, né? O homem, Josué, aí representado por Josué, e Maria representando nós, as mulheres, amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Josué capítulo 1 e nós vamos ler bastante a Bíblia, tá, irmãos? Porque nada melhor do que a palavra verdadeira do nosso Deus, que não tem como errar, amém? Então Josué capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a você todo o lugar que pisar, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar aos seus antepassados.
Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Glória a Deus. Quando nós lemos um texto, parte de um texto, né? Como este que acabamos de ler, o nosso espírito não regozija dentro de nós. O nosso espírito não traz para nós uma certeza, uma garantia de que nós não estamos sozinhos. De que nós não estamos soltos neste mundão. Deus não nos criou e simplesmente nos jogou aqui para vivermos. Ele está conosco. A Bíblia, ela consegue transmitir para nós essa segurança. Por isso, irmãos, aqui já fica uma dica. Tá triste, tá abalado? Como já foi falado aqui, o Senhor está falando aqui desde a primeira oração. O Senhor está falando conosco. E como é bom quando nós viemos para a casa do Senhor, né? Na verdade, a casa, a morada dele somos nós. Mas quando nos juntamos aqui como um povo de Deus, irmãos, como o Senhor ama ver o povo dele reunido. Olha, nós poderíamos estar em outros lugares, mas nós escolhemos estar aqui. Num domingo à noite, nós escolhemos, ninguém veio amarrado. Ninguém veio preso, ninguém veio empurrado. Nós viemos de livre e espontânea vontade. Nós viemos porque sabemos que existe um Deus que merece adoração. E o que viemos fazer aqui? Viemos cultuá-lo, dar a ele o nosso culto racional. Estamos aqui com a razão, estamos aqui com o nosso coração aberto e entregue, dizendo: Deus, só tu és Deus, tu és o grande eu sou. Como ele falou para Moisés: o meu nome, eu sou, o eu sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que merece a nossa adoração. E nós, muitas vezes, ficamos tímidos, né? Eu fico tímida. Vai passando o tempo aqui, a gente vai ficando um pouquinho mais, né? Mas a gente tem muita timidez. Todos nós aqui. Por quê? É difícil nós pegarmos a nossa mão, nós adorarmos, nós pularmos na presença do Senhor. Sabe? Mas é isso que o nosso Deus quer. E Ele merece essa adoração. Olha o que Ele fez por nós. Foi grande demais o que Ele fez por nós. E a dica que eu queria deixar, que eu nem falei, vai para a palavra de Deus, irmãos. Comece o seu dia com a palavra de Deus. Não comece o seu dia, não aceite isso. Porque existe poderes, né, espirituais do mal que não querem que nós comecemos o nosso dia de forma grandiosa, de forma poderosa, que é pela palavra. Ele quer todos os dias que a gente comece o nosso dia de forma ordinária, de forma fraca. A palavra de Deus tem poder. Quando nós a lemos, o Espírito entra, ele fala conosco. Ela é viva. Ela é eficaz. Então quer dizer que se eu ler, Priscila, eu não vou ter problemas? Não, nós vamos ter. Nós estamos neste mundo, vamos passar por aflições. Nós vamos perder, nós vamos ganhar. Nós vamos ficar doentes, precisar de hospitais. Nós estamos aqui, nós vamos passar. Mas é bem diferente você ter com você o consolo do Senhor e você andar sozinho no mundo. É muito diferente, eu tenho certeza que vocês percebem isso. Vocês percebem, dá para ver a diferença em quem tem Jesus e em quem não tem. É bem diferente, irmãos.
E nós sabemos que as outras religiões, aquelas que exaltam o poder do maligno, gente, o diabo ele faz cada coisa com as pessoas. Ele prende a pessoa de uma forma. É tão triste nós vermos vidas que servem, sabe, ao capeta mesmo. Eles servem ele, eles vão lá, eles adoram. Eu mesmo, hoje à tarde, eu estava ali orando e terminando de ver tudo que o Senhor estava colocando no meu coração, escrevendo. E o vizinho de trás, com uma música muito alta, sabe? Aquelas músicas de exaltando, assim, o maligno. E a gente vê que não existe felicidade ali. É uma família destruída. É um lugar destruído. Que quando a gente não está ouvindo esse tipo de música, a gente está ouvindo briga. Sabe? É quase um matando o outro. É triste a vida de quem não tem Jesus, meus irmãos. É triste. E nós temos muito, muito para dar para o nosso Deus. Nós temos que vir com alegria mesmo no coração. Nós temos que chegar aqui, usar o fôlego dos nossos pulmões e exaltar o nosso Deus juntos, como uma verdadeira família, que é o que somos. Somos todos filhos do mesmo Pai. E um dia estaremos todos juntos em um mesmo lar. E será maravilhoso. Mas vamos voltar aqui, porque eu já desviei todo o contexto. Enfim, a palavra de Deus é viva, é eficaz, ela é penetrante, ela muda as nossas vidas e nós não podemos começar nem um dia sequer sem antes estar debruçado na palavra de Deus. Então, se for preciso, acorde meia hora mais cedo. Você não vai morrer. Você vai viver muito mais. A sua vida vai ser muito mais leve. Os seus problemas você vai enxergar de outro jeito. Porque é maravilhoso. Eu digo isso de propriamente dito, porque eu dava muita desculpa no meu horário de acordar. Porque eu já acordo muito cedo para ir trabalhar. E aí eu falava, mas eu vou acordar mais cedo. Até que eu comecei a praticar. Eu falei, eu vou acordar mais cedo e eu vou buscar esse Deus, custe o que custar. Eu vou dar do meu tempo, eu vou dar do meu sono, eu vou dar e eu quero ver o que vai acontecer na minha vida. E eu tenho visto, glória a Deus, eu tenho visto. Não estou sem problemas, todo mundo aqui tem algum, né? Nós também temos os nossos. Eu nem falei, estou acompanhada com meu esposo. Muita emoção, né? O Adriano está ali. O Adriano, meu esposo, e nós... hoje minha filha não veio, está lá na comunidade trabalhando, ela cuida do Ministério Infantil. Glória a Deus por isso. E nós, eu e o Adriano aqui, ó, nós estamos casados, esse ano vai fazer 25 anos. E eu casei aos 19 anos. Inclusive, quando a gente for falar de Maria... eu vou falar mais sobre isso, então deixa para depois, né? Mas vamos lá. Josué, irmãos. Josué foi um menino muito corajoso. Ele é do primeiro grupo de israelitas que estava lá preso no Egito. Então, quando Moisés chegou lá, eu vou contar de uma forma assim bem rápida, mas quando Moisés chegou lá com o chamado de Deus... olha, eu vou libertar vocês vão sair dessa escravidão. Deus me chamou, Deus me separou. Eu não sei falar, mas está aqui Arão que vai me representar. Então eu represento o Senhor e o Arão me representa. E aqui nós estamos e nós vamos sair dessa escravidão. E Deus é que está conosco e Ele vai nos ajudar. E aí vocês conhecem toda a história. Vieram as pragas, o povo hebreu viu o poder grande de Deus, participou de todo esse poder, de toda a manifestação do poder de Deus, viu com os olhos, atravessaram o mar, enfim, se rebelaram, criaram lá uma estátua de ouro. Só que Josué não. Josué, nos relatos que nós temos aqui da palavra, ele foi um israelita, um hebreu que saiu, acreditou no que Moisés falou
que vinha da parte de Deus, e acreditando em Moisés, com a confiança em Moisés, ele foi avante, ele não recuou, ele não teve medo, ele sempre foi corajoso. Não foi só aqui, depois que Moisés morreu, que o Senhor falou para ele. O Senhor falou para ele, seja forte e corajoso, porque o Senhor já sabia que ele era. Não foi o Senhor falar e então ele foi. Não, o Senhor ele já deu para mim, já deu para você. O que nós temos, Deus nos deu. Ele sabe o que nós temos, ele só reafirma. Se você está aqui nesta noite, se você está me ouvindo, você já tem a força e a coragem, você já foi chamado. Você está aqui para uma grande obra. Nós não vemos hoje a nossa guerra, não é como a de Josué. Josué, ele via, né? Josué foi um dos líderes do povo israelita quando foram guerrear com os amalequitas. Josué que liderou esse povo, liderou os guerreiros ali, com a ajuda do Senhor, né? Enquanto as mãos de Moisés estavam estendidas, eles ganhavam. Quando abaixava, eles perdiam. Então, Josué, ele era o capitão ali. Ele que estava guerreando ali junto com os outros soldados. Josué também foi um dos 12 espias que foi na terra, avistou ali tudo que tinha, viu que a terra era boa. Mas de 12, só ele e Caleb que falaram, ó, Deus é com a gente, nós vamos entrar, tem gigante sim, mas é nossa terra, o Senhor já nos deu. Então Josué sempre se mostrando forte e corajoso. Sempre. Não foi só depois da morte de Moisés. Ele sempre foi forte e corajoso. O Senhor deu isso a ele. Caleb também. Mas falando de Josué, Josué, ele seguia Moisés. Josué, ele acreditava no que Moisés falava. Josué nunca titubeou. Josué nunca duvidou. Josué não estava no meio dos israelitas rebeldes. Dos hebreus lá quando construíram a estátua de ouro lá, o bezerro de ouro. Josué não estava lá, Josué estava onde? No monte. Ele não entrou onde Moisés entrou, mas ele acompanhou Moisés até lá. Ou seja, trazendo para nós aqui hoje, nós conhecemos o nosso Deus como Josué conhecia Moisés. Josué conhecia Moisés e Josué acreditava no Moisés. Tudo que Moisés falava, Josué acreditava, Josué tomava para ele, Josué vestia a camisa, Josué estava lá. Será que nós somos assim com o nosso Deus? Porque para nós sermos fortes e corajosos, nós precisamos conhecer. Se nós não conhecermos a Deus, como é que nós vamos tirar coragem? As pessoas vão vir, vão falar qualquer coisa, nós não vamos entender nada. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos, gente, isso é muito importante. Conhecer quem está na peleja com você. Quem é o seu Deus? Quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo na sua vida, desde o dia do seu nascimento até hoje. Quem é esse Deus? Você conhece esse Deus? Você conhece quem está na frente da guerra, da batalha? O propósito maior de Deus ao nos criar foi ter relacionamento de pai e filho. Então é muito legal nós virmos aqui aos domingos, seja aqui, eu lá na minha igreja. É muito bom nós falarmos e cantarmos, somos filhos, e orarmos como filhos. Mas ao sairmos daqui, nós já não temos mais atitude de filhos. Nós já não conhecemos o nosso Pai. É muito importante nós sabermos, nós conhecermos. Ele nos criou para isso. Ele nos criou para relacionamento. O propósito de Deus é esse. Se fazer conhecido para nós. E Ele quer essa palavra. A Bíblia ela é um livro milenar. É o mais vendido e o mais lido. Mas ainda assim, o povo de Deus falha em não conhecê-lo profundamente. Então Josué, ele já era esse homem forte, guerreiro, corajoso.
E quando Deus fala aqui com ele, agora você imagina assumir a posição de Moisés. Moisés falava face a face com Deus. Moisés se colocava na trincheira lá entre o povo e Deus. Moisés era um homem para lá de corajoso, gente. Porque o que ele fez, será que faríamos? Moisés é a representação de Jesus no Velho Testamento. Então, de repente, Deus vira e fala, agora é com você, Josué. Isso pode causar um pânico. Não é? Agora é com você, Josué. Se Deus vira e fala, se você apoia a sua fé em alguém, na mãe, no pai, no marido, na esposa, enfim. E aí, quando essa pessoa é chamada para a glória? Como é que vai ficar você? Por isso que a salvação ela é individual e a busca ela também é individual. Nós não podemos andar apoiado em ninguém. Nós temos que ter esse relacionamento com Deus. Porque vai chegar o dia em que você vai se ver você e Deus. E aí você vai ter intimidade de filho para chamar pai. Ô pai, olha eu aqui. Porque um pai conhece bem o filho. Então, uma mãe conhece bem o filho. Pode ter um monte de crianças. Se seu filho chorar, você vai saber. É meu filho lá que está chorando. Será que o Senhor conhece o nosso choro? Conhece a nossa voz? Porque Jesus foi bem claro lá em Mateus. Vai chegar um dia em que muitos dirão, mas Senhor, eu preguei. Olha, eu deixei meu filho em casa para ir lá pregar na tua igreja. Olha, eu expulsei demônio. Ah, Senhor, mas olha, eu deixei o meu trabalho. Eu deixei de ganhar dinheiro para ter uma vida, para me dedicar na igreja, para ser dedicada nas coisas da igreja. Como que você não me conhece? Eu fiz tanta coisa. Eu não te conheço. É Jesus que falou isso. Ele falou. Ele falou que vai ter esse dia. Por quê? Não é o fazer que ele quer. O fazer vem bem depois. Ele quer a intimidade conosco. E Josué, ele era esse homem que já era forte, que já era corajoso. E quando ficou no lugar de Moisés, ele continuou sendo este homem bravo, este homem que não largou, que não abandonou, que não deu as costas. E ele sabia, porque tudo que Moisés passou no deserto com o povo não é fácil. Ser líder não é fácil. Nós vemos isso em Moisés. Ser pastor não é fácil. Conduzir um povo não é fácil. Ser líder das irmãs, das crianças, trabalhar em qualquer obra, em qualquer parte da igreja, da limpeza da igreja, tudo que você fizer no louvor, tudo é com guerra. Porque o diabo não quer. Sabe o que o diabo quer? É fechar essas portas. É isso que ele quer. Acabar com a igreja. Acabar com a família cristã. Mas existe um povo que clama. Existe um povo que há mais de 2000 anos não arreda o pé. Acredita, é forte, é corajoso e leva, mesmo chorando, como a palavra fala. Mas voltará com alegria, porque nós sabemos o que nos espera. Nós não estamos aqui em vão. Então podem fazer a chacota que quiser com a igreja. Existe um povo e esse povo somos nós, somos eu e você que está aqui nesta noite. Então se agarre às verdades de Deus e não deixe o inimigo tirar das suas mãos as verdades do Senhor. Não se desanime, não fique com medo, porque as coisas que estão por vir é para fechar a igreja. Mas a igreja vai prevalecer, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso Deus. Então não pare, igreja.
Mesmo que se levante, mesmo que venha desânimo, não, continua. Ser líder não é fácil. Se você está numa posição de liderança, o Senhor te chamou, Ele já te deu o que você precisa para essa liderança. Confia no Senhor. Seja como Josué, forte e muito corajoso. Porque para fazer a obra de Deus é preciso muita coragem. Como Maria. Vamos falar de Maria. Vamos lá para Lucas. Lucas, olha que texto maravilhoso que nós temos todos, né, na palavra de Deus. E quando a gente começa a ler, o nosso espírito se anima, irmãos. Os nossos ossos voltam a ter força. E é assim que nós vencemos, com a palavra. E aqui em Lucas capítulo 1, a partir do verso 26... nos diz assim: no 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, mulher, bendita. Ou mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. E ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Irmãos, vamos nos apegar a isso. O reino jamais terá fim. O inimigo está vindo com força contra nós, contra a igreja. Mas o reino de Jesus jamais terá fim. Nós não iremos perder se ficarmos firmados com esse Deus de amor. Amém? Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê vai nascer, será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, a sua parenta Isabel ficou grávida em idade muito avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês da gestação. Pois para Deus nada é impossível. Maria disse: sou serva do Senhor e que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Oh, glórias! Oh, meus irmãos, como é maravilhoso quando nós lemos isso. Eu consigo estar lá na cena. Irmãos, Maria, ela não parou para pensar: peraí, anjo, peraí, deixa eu pensar. Não, mas não. O que o fulano vai falar de mim? O que o meu parente lá não sei de onde vai falar de mim? Não, mas e as minhas amigas aqui? Elas, não, peraí, anjo, o que eu vou ganhar com isso? Irmãos, ela não parou. Ela não pensou. Ela ouviu o que o anjo falou e ela só teve uma dúvida. Mas tipo, como que isso vai acontecer? Eu sou virgem, né? Ela teve uma dúvida. Aí o anjo falou para ela: não, vai ser através do Espírito Santo. Na hora ela falou: o quê? Que aconteça comigo conforme Deus quer que aconteça. Que entrega, irmãos. Que entrega foi essa de Maria? Irmãos, Maria era noiva e naquele tempo o noivado era um contrato já. Era algo muito sério. Como aqui, alguns anos atrás, eu sou de 82. Então, eu nasci numa época ainda, acho que já era o finzinho da época. Mas eu ainda vi que noivado era coisa séria. Eu ainda aprendi assim. Hoje, as pessoas da igreja já não levam mais a sério.
E Maria não, ela não parou para pensar, ela não discutiu com o anjo, ela não pensou em tudo o que ela poderia viver de ruim. Não, ela simplesmente se disponibilizou para o chamado, para o propósito. Agora, por que vocês acham que Maria, de bate-pronto, aceitou? Maria, é o seguinte, você vai ficar grávida, você vai, né? Vai acontecer isso com você. E você vai passar aí por algumas situações, né? Não vai ter hospital para você ganhar o neném. Você vai ter que ganhar lá onde os animais ganham o neném também. Né? Não tinha um hospital cheio de aparelhagem, cheio de funcionário, com cama confortável. E também quando o neném nascer, você não vai para um hospital, para um hotel, ou você não vai ficar num quarto de hospital confortável. Não vai ter. Nem para você, nem para o seu filho, nem para ninguém. Como Maria, por que será que Maria não pensou, irmãos? Ela só teve uma dúvida. Mas como isso vai acontecer se eu sou virgem? Só foi uma dúvida. Ali ela não estava debatendo com o anjo. Ela só queria saber como que ia ser. Mas ela já sabia que ia ser. Ela já estava dizendo sim dela. Eu penso, irmãos, aqui não fala. Nenhum dos evangelhos fala. Nós temos o pastor Nilson aí, que é teólogo, formado, né? Outros irmãos aqui, cheios do conhecimento, da graça, do poder de Deus. Depois pode vir aqui me corrigir, mas a Bíblia não... Eu não achei. Por que Maria aceitou assim tão rápido? Então eu comecei a conjecturar. E algumas coisas a gente ouve, até em pregações. Mas eu pensando no íntimo do meu ser, com o Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo. E eu cheguei a uma conclusão. Maria aceitou, irmãos, assim, bem rápido. Porque ela conhecia Deus. Se a palavra diz que ela era bendita, ela não era maldita, né? Ela era bendita. Ela era bem falada. Ela era filha, porque pelos estudos que eu fiz, ela devia ter entre 15 e 17 anos. Ela era uma jovem. Aí que entra a história que eu falei que casei aos 19. Porque naquela época de Maria, de Jesus e tudo, era normal, era super aceitável, era o costume, era o certo a se fazer, casar jovem. Porque o casamento para Deus, irmãos, ele tem um propósito. Não é paixão, vamos lá, a gente está apaixonado, vamos casar. Não, porque a paixão ela vai acabar. Se durar muito, ela vai durar 2 anos. E depois? Então, casamento é propósito de Deus. Tanto que Deus, ele fala de um casamento. Nós somos a noiva. E estamos esperando o nosso noivo, que virá nos buscar. Assim como ele foi, os anjos falou. Assim como ele foi, ele voltará. Ele voltará como um ladrão. Ninguém sabe o dia, nem a hora. Mas ele voltará. E é por isso que estamos aqui diante de uma mesa. É por isso que todos os meses nós ceiamos. É por isso que nós honramos ao nosso Deus com a nossa vida. E nós temos que honrar ao nosso Deus com tudo, com o nosso casamento. Seja a mulher sábia que vai edificar o seu lar. Não faça como as tolas que a palavra fala. Seja sábia. Seja intencional em amar o seu marido. O amor não é sentimento. Não é, a paixão pode ter ido embora. Mas se você continuar cuidando, o amor é cuidar. É estar perto. É ser companheiro, companheira. O amor é fazer carinho, é andar de mãos dadas, é estar junto. Então honre a Deus. Se você amar o seu marido, se você sua esposa, você vai estar honrando a Deus. Olha que privilégio nosso de sermos como Maria foi um dia. Nós hoje somos chamadas
para ser o Josué desse tempo e as Marias desse tempo. Porque Maria, ela conhecia Deus, por isso ela não pensou duas vezes. Eu já vou terminar, tá, irmão? Nem sei quanto é o tempo, mas já acabou até a bateria do microfone. Então é assim, eu fico com vergonha, aí começo a falar, não paro mais, né, Vivi? É misericórdia. Mas eu já vou terminar. Olha, irmãos, Maria, ela disse sim, ela não correu e nem pensou porque ela conhecia Deus. Ela era uma boa filha, com certeza aos seus pais, ela era uma filha obediente. Uma filha que foi ensinada pelas escrituras sagradas. Porque era ordem, Deus falou para o povo, olha, é para vocês ensinar os seus filhos. Andando, almoçando, sentado, conversando, em todo momento é para vocês ensinarem, é para falar da palavra. Então Maria viveu nesse ambiente. Maria era uma filha, uma boa filha, uma filha educada, uma filha obediente, uma filha que conhecia a Deus, porque os seus pais ensinaram sobre Deus. Então ela, com certeza, ela fazia as orações dela, ela estava em contato com Deus. Em contato com a palavra de Deus. Olha aí a palavra vindo novamente. A palavra de Deus é o que nós precisamos. Então esteja em contato com a palavra de Deus e passe aos seus filhos. Deus, ele falou, tudo que está aqui na palavra não é perdido. Tudo que temos aqui é para nós, é atual, é para agora. Não é para depois. E aqui, olha, em Deuteronômio 11, 18, diz assim, ó, gravem essas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-as nas mãos, prenda nas testa como lembrança, ensine-as a seus filhos, conversem a respeito delas, quando estiverem em casa, quando estiverem caminhando, quando estiverem deitados e quando se levantarem. É ordem de Deus. Olha como essa palavra, ela é vida, ela é importante para nós. É importante nós passarmos para os nossos filhos. Maria foi essa filha. Então ela conhecia, assim como Josué. Por que Josué era tão forte e corajoso? E defendia Moisés, e lutava as lutas de Moisés, e fazia o que fosse preciso. Porque ele sabia quem era Moisés, ele sabia quem era Deus através de Moisés. Porque Maria fez a mesma coisa, foi obediente. E nem pensou em não ir, em não ser a mulher que Deus chamou ela para ser. Por quê? Porque ela conhecia a Deus. E Maria enfrentou, irmãos. Hoje em dia, se nós formos falar de casamento, de ser virgem, de cumprir com algo que você se comprometeu, hoje em dia isso já não vale mais nada. Muito pelo contrário, hoje em dia o jovem na faculdade, ele é ridicularizado se ele ainda for virgem. Se o menino for virgem, a menina ainda pode ter um ou outro que fale bem. Mas homem, não, os homens são chamados para viverem uma vida horrível, uma vida na prostituição. É homem que é homem. É isso que a gente ouve no mundo. Mas e aí? E o homem que honra a Deus? E o homem que deseja honrar a Deus? Aonde fica esse homem? Então, nós precisamos ser fortes e corajosos nos tempos de hoje para abrir mão do que o mundo está colocando como regra. A nossa regra de vida não é dita pelo mundo. A nossa regra de vida é dita pela palavra de Deus. É a palavra que nós seguimos. Não é a homens, mas é a Deus através da palavra. Então Maria, ela foi mesmo uma mulher de muita coragem. Porque ela engravidou, com certeza ela sofreu injúrias. Com certeza ela foi apontada, ela foi julgada, as amigas abandonaram ela, ela foi deixada de canto,
No momento de mais terror, na hora de nascer o filho, ela foi para um pior lugar para ganhar neném. Depois ela teve que fugir mais de 400 quilômetros. Não tinha carro, irmãos, não tinha conforto nenhum. Era tudo muito difícil. Ela tinha tudo para abrir mão, para não querer, para não ir adiante. Mas ela foi até o fim. Por quê? Deus já sabia. Deus a escolheu porque sabia o que ela carregava. Deus nos escolheu também porque Ele sabe o que carregamos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe das verdades dentro de nós. Ele nos conhece, irmãos. Então, se você precisa de um conserto com Deus, se conserte. Porque vai chegar o dia em que Ele vai fazer a separação do trigo, do joio. Então, nós precisamos desse conserto. Hoje, a nossa guerra não é como a de Josué. Até existem os países que estão lá em guerra. E nós devemos orar por eles todos os dias. E Deus, Ele está no controle de tudo. Está tudo sob o controle de Deus. Nós não temos que ter medo nenhum. De nada. Nós só precisamos continuar orando e crendo. Tudo o que precisamos fazer é orar e crer. Mas a nossa guerra não foi como a de Josué. Josué, quando assumiu o lugar de Moisés, ele sabia o que estava assumindo. Porque ele viu como o povo era rebelde e se voltava contra Moisés. Ele via também como eram os gigantes lá da outra terra. Ele sabia como era dura aquela muralha que ele ia ter que derrubar. Ele sabia, ele via com os próprios olhos, com os olhos da carne, a luta que ele ia enfrentar. Hoje nós não vemos a nossa luta com os olhos da carne. A nossa luta hoje é diferente. A nossa luta hoje é onde eu quero encerrar a palavra. Ela está lá em Gálatas. O Espírito Santo de Deus me levou a Gálatas. Não estava em nenhum momento querendo falar sobre Gálatas. Era outro objetivo. Mas o Espírito Santo falou comigo. Ele falou sobre uma guerra que nós não enxergamos. Foi no momento que ele falou, não, a guerra de Josué estava vendo a guerra, viu? Você está vendo a sua guerra? Nós não vemos assim com os olhos da carne, irmãos. Nós vamos enxergar ela pelo Espírito. É necessário viver uma vida pelo Espírito. Se for para resistirmos, como foi já colocado aqui, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos enxergar qual é o nosso inimigo. Qual é a nossa guerra? Contra o que estamos lutando? E está aqui em Gálatas capítulo 5. E eu vou ler esses versos para nós terminarmos. Diz assim. A vida pelo Espírito. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana, ou seja, da carne. A natureza humana deseja fazer exatamente o que é oposto ao que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Olha a guerra, hein? A carne e o Espírito. A nossa natureza humana e o nosso Espírito. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Olha o diabo sempre tentando. Aí você sai de um culto com a palavra no coração, ele já está logo ali na esquina, pronto para tirar ela das suas mãos. Por quê? Ele não quer que você coloque ela em prática. Porque a palavra, nós sermos ouvintes é uma coisa. Sermos praticantes dela é outra. Totalmente diferente. E é pela prática que nós nos tornamos filhos de Deus. Não é simplesmente por vir ouvir. É só a prática que vai dizer, você é filho, você é filha. E quando você chorar, seu pai vai te ouvir. Amém? Tem que praticar. Quando, porém, são guiados pelo Espírito,
versículo 18, né? Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual. Para que ser virgem? Né? O diabo quer mais é que você se lameie todo nas impurezas sexuais. Impureza, sensualidade, idolatria. E a idolatria não é apenas lá na Igreja Católica. Aqui também tem idolatria. Música, pastor, só eu canto, só eu prego, ou eu sou melhor. Idolatria de pessoas, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. A Bíblia não mente, a Bíblia não erra. A Bíblia é o livro mais antigo. Ele é milenar. A palavra de Deus é milenar, passou milênios. E ela está viva. Ela não parou. Ela não se perdeu. Existe um povo. Esse povo somos nós, que vamos levar ela adiante. Custe o que custar, a que preço for, nós vamos seguir firmes. Amém? Porque nós sabemos o que está nos esperando. Assim como Maria foi escolhida por Deus, o anjo falou com ela, ela foi escolhida por Deus para carregar, para trazer a luz, né, a vida, para trazer ao mundo o Salvador. Nós também somos escolhidos de hoje, porque nós também carregamos. Hoje Ele está em nós, né? Ele foi, mas Ele falou, eu vou, mas virá um. E Ele estará com vocês todos os dias. E Ele vai morar em vocês. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fantasma. Não é alguém espiritual que a gente precisa ficar 10 horas de joelho para Ele tentar ouvir a gente. Não, Ele não é isso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele só não tem carne e osso como nós. Mas Ele é uma pessoa que está conosco todos os dias. Ele é o nosso amigo fiel. Ele é quem nos encoraja. Ele é o que tira de nós o medo, a vergonha. Ele tira, Ele nos encoraja, Ele nos levanta, Ele nos ajuda. Ele é amigo e Ele está conosco. Amém? Então fale com o Espírito Santo todos os dias. Comece o seu dia chamando Ele. Comece o seu dia lendo o que Ele tem para você. Se possível, se não sabe o que ler, não sabe como começar, começa do começo. A Bíblia toda ela é importante para nós. E existem vários planos de leitura, com 1 capítulo por dia, com 2, com 3. Faça, você não vai se arrepender, você vai conhecer. Conforme você for lendo as Escrituras, elas vão se impregnando em você. E toda a sua vida muda. Muda a sua forma de pensar, muda a sua forma de olhar as situações. Você passa a ter a mente de Cristo, como Paulo fala. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então nós podemos sim olhar como Jesus olharia, fazer como Jesus faria. Porque através das Escrituras nós temos intimidade com o Pai. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Parabéns, mulheres, pelo nosso dia. Que o Senhor conceda a cada uma ainda mais graça, ainda mais doçura, ainda mais amor, né? Nós somos as fortalezas, nós somos eu costumo dizer, né? Nós somos como coluna em nossas casas. Nossos filhos se apoiam em nós, nossos maridos se apoiam em nós, e que nós sejamos ainda mais assim, para levarmos o amor de Cristo, né? E todos esses banquinhos que estão vazios aqui, não para que a igreja seja cheia, não para que a igreja seja famosa, não é isso. Mas que esses bancos sejam preenchidos em nome de Jesus. Porque existem muitas vidas e nenhuma chamas do inferno e elas não estão apercebidas disso. É necessário que nós
Sejamos as pessoas que vão ser corajosas suficiente para não se envergonhar na faculdade, para não se envergonhar no trabalho, para não se envergonhar na festa de família, que vai falar, não, eu sou de Cristo, eu tenho uma novidade de vida para você, eu conheço um Deus que pode transformar a sua dor, que pode te trazer alegria no meio da sua tristeza. Eu sou essa pessoa, nós somos essa pessoa que vai ser corajosos suficientes para falarmos de Deus. Não vamos ser agentes secretos na faculdade, no trabalho, não. Nós vamos ser aqueles por onde a luz vai brilhar, né? Como Jesus disse na bem-aventurança, né? Lá nós somos bem-aventurados, aqueles que são bem-aventurados. Eu vou ler aqui para fechar. Amém? E vocês estão cansados de me ouvir, mas só a última. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. E pobre de espírito é aquela pessoa que não quer aparecer, né? Bem-aventurado são os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados são os humildes, pois herdarão a terra. Maria era humilde, Josué era humilde, porque eles dependiam de Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Fome, sede de Deus. Se você não tem, pede para o Espírito Santo. Ele vai te encher de fome e sede. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm um coração puro, porque eles verão a Deus. Coração puro, uma pessoa sincera diante de Deus. Felizes os que promovem a paz. Você sabe que alguém está brigado com alguém? Vai lá de propósito e promova a paz. Una as pessoas novamente. Fomos chamados para isso. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria. Podem te zombar. Não zombaram de Maria? Com certeza zombaram de Maria. E perseguirem, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade ao seu respeito. Não fique triste. Não fique triste, porque Deus está com você. Alegrem-se, exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Amém? Hoje a nossa perseguição é diferente. Mas nós não podemos nos acovardar. Temos que nos encorajar e falar do amor de Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, mulheres.